Qual a ligação da ciência moderna com o ocultismo? Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa que tem algumas semelhanças com Pergunte ao Pastor Iago Martins, mas é mera coincidência. Você vai lá no meu Instagram, manda o direct, manda a perguntinha e ela vira vídeo aqui. Primeira pergunta: o jeito de aprender matemática é o mesmo de aprender história? Existem métodos diferentes para aprender cada tema? Que pergunta legal, porque a resposta é depende. Isso é frustrante, né? Toda vez que você pergunta para alguém da psicologia alguma coisa, a resposta frequentemente vai ser depende. E aqui vai ser depende também. Por quê? Existem questões que envolvem aprendizagem que vão ser comuns a quase tudo que a gente estuda. E existem questões que vão ser muito, mas muito específicas de cada tema que vai ser estudado. Por exemplo, existe um grande desafio para a aprendizagem. E é um desafio que vai estar para quem quer estudar para o vestibular, para quem quer aprender um novo idioma, para quem quer aprender matemática, para quem quer aprender a tocar piano. Enfim, é um desafio que existe para aprender qualquer coisa, que se chama transitoriedade. O que é transitoriedade? A nossa memória se esquece de muita, mas muita coisa ao longo dos nossos dias. Se aquilo que a gente está aprendendo não tem a ver com a busca pelo prazer ou fuga da dor, a gente não vai aprender tão facilmente. A gente vai ter que repetir várias vezes. A repetição é sim a mãe da aprendizagem. Não importa se você está estudando matemática, não importa se está estudando história, piano, violão, não importa se você está memorizando uma poesia para declamar na escola. Você vai ter que ter cuidado com transitoriedade. Ou seja, você vai ter que repetir esse negócio, vai ter que fazer revisões, vai ter que fazer resumos. Tudo isso vai ter que acontecer. Vai ter que fazer exercício. Não importa se o exercício é um dedilhado do violão, ou se esse exercício é uma nova acrobacia, ou se esse exercício é um exercício de cálculo diferencial integral, ou sobre a história do Brasil. Não importa. Vão ter problemas envolvendo transitoriedade e a repetição que resolve. Outra estratégia que vai ser comum a qualquer coisa que você vai estudar é o fato de que, quando eu vou estudar alguma coisa, eu não posso estar em multitarefa. Não, eu não posso estar em multitarefa. Ou seja, se eu vou estudar violão, eu tenho que parar e estudar só violão. Se eu vou estudar história, eu tenho que parar e estudar só história. Se eu estou aprendendo um poema, eu tenho que parar o que estou fazendo e fazer só aquilo. O ser humano não consegue aprender nada, se estiver fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, se eu penso em estudar matemática, eu penso em estudar história, vai ser essencial que eu pare e faça só isso. Outro elemento que vai ser comum a qualquer coisa que você for estudar, ou ao menos essas matérias que a gente tem aí no colégio, Enem, concurso, tudo mais. Se for algo que não envolve o movimento do corpo, ou seja, não estou falando agora mais de tocar piano, não estou falando de aprender futebol, mas se envolve, por exemplo, aprender matemática, astronomia, física, química, enfim, não importa o tema. Estou aprendendo algo que não envolve o meu corpo, que envolve algo cognitivo que eu tenho que saber evocar depois. Se eu escrevo manualmente, eu aprendo mais do que se eu estou usando uma anotação do computador. A gente tem evidências de que escrever mexe mais com a minha mente do que simplesmente tocar as teclinhas do computador. Inclusive, muita gente me pergunta: Alberto, mas é melhor que tipo de anotação? No computador ou manual? Pô, tudo vai ter que fazer a avaliação de custo-benefício. Em termos de neurociência, em termos de aprendizagem, é claro que manualmente é melhor para o cérebro. Só que a anotação no computador tem outras vantagens. É mais fácil de ser atualizado, é mais fácil da pessoa poder conectar com o e-book, com o PDF, sei lá, com aquilo que ela está estudando. Então é uma avaliação de custo-benefício. É claro que é melhor anotar no computador do que não anotar nada. Mas a gente tem evidência de que anotar manualmente é mais poderoso do que simplesmente anotar no computador, quando a gente pensa em estudar essas questões que não envolvem uma prática manual, como música ou como esportes. Bom, já falei então de 3 elementos que são comuns a quase tudo que a gente vai estudar. A importância da repetição para eliminar a transitoriedade, o problema da multitarefa e como que escrever manualmente é muito poderoso. Agora, existem estratégias que são específicas para a história, específicas para a matemática, específicas para a geografia, específicas para a biologia? Sim. Por exemplo,
apesar de a gente já saber bastante que anotações manuais são melhores, o tipo de anotação depende e muito do assunto que eu vou estudar. Por exemplo, vamos supor que eu estou lá no colégio e quero estudar a diferença que existe entre grande circulação e pequena circulação. É comum ter até uns desenhozinhos com setinha mostrando o caminho da pequena circulação, o caminho da grande circulação, como que acontece em átrios, ventrículos e tudo mais. Neste caso, é bom usar o que a gente chama de mapa pictográfico, que é o quê? É eu pegar um desenho, no caso o corpo humano, e mostrar desenhando justamente no corpo humano a pequena e grande circulação. Ou simplesmente eu fazer um esboço rapidinho do coração, do corpo e dos átrios ventrículos para poder fazer um esquema que eu consigo visualizar e entender aquilo. Vamos supor que eu quero aprender sobre o ciclo da água. Pô, ciclo da água, mostrar lá o laguinho, vaporização, condensação, chuva e tudo mais, aquele ciclo. Eu entendo isso mais facilmente fazendo um desenho do laguinho, um desenho do céu, da nuvem e colocando setinha. Mas isso tem a ver com a estrutura daquilo que eu estou estudando. Agora, se eu vou estudar matemática, é óbvio que eu vou ter que permitir uma generalização daquele entendimento. É algo que não existe na biologia, não existe na geografia. Por exemplo, eu entendi como resolve uma equação de primeiro grau. E eu tenho que fazer vários exercícios com várias equações de primeiro grau que são diferentes. Ou seja, não tem como eu usar mapa pictográfico para entender equações de primeiro grau, porque a estrutura do assunto é totalmente diferente. Um outro exemplo que eu adoro dar é quadro comparativo. Na biologia, é super comum a gente ter quadro comparativo. Qual que é a diferença do reino Monera, reino Protista, reino Metáfita? Enfim, a gente coloca lá os reinos. Tem carioteca? Não tem. Tem parede celular? Não tem. Quando a gente tem assuntos que envolvem semelhanças e diferenças, é comum a gente usar quadro comparativo. Ou seja, vão ter estratégias que vão ser específicas daquilo que eu estou estudando. Como, por exemplo, o tipo de quadro que eu utilizo é quadro comparativo, é uma anotação, é um resumo, é simplesmente um monte de exercício que eu vou fazer de matemática? Ou será que eu vou fazer uma evocação em voz alta, repetir aquilo em voz alta para melhorar a minha percepção? A gente tem evidência que fazer essa evocação é essencial para a aprendizagem. A gente tem evidência disso, mas para a matemática não vai funcionar tão bem. Então, existem princípios que são gerais, como o problema da transitoriedade, a multitarefa, a importância de escrever. Existem questões estratégicas que vão ser bem mais específicas. O eletrochoque ainda é utilizado nos dias de hoje? Mais ou menos. Depende. Por que depende? O que você está chamando de eletrochoque? Porque quando a gente pensa no Holocausto brasileiro, as torturas que a gente tinha lá em Barbacena, quando a gente pensa no terror que a gente tinha nos manicômios do mundo todo, não foi só no Brasil, o que a gente tinha? Era considerado louco, anormal, aquele que não se encaixava na sociedade. Era isso. O louco era aquele que não se encaixava nas normas da sociedade. Não tinha essa ideia de transtorno mental. Tanto que isolavam no manicômio adictos que tinham problemas com drogas, vícios, mãe solteira, filhos que eram considerados filhos bastardos iam para o manicômio também. Ou seja, tudo aquilo relacionado com higiene social, uma das coisas mais absurdas que a gente pode ter na sociedade, era o que o nazismo queria também. Tudo aquilo associado à higiene social acontecia em manicômio. E lá tinha tortura. Tinha muita tortura. O eletrochoque era um choque sem anestesia nem nada, para o cara simplesmente apagar, desmaiar, devido à dor intensa que ele sentia. Aí se você me pergunta, peraí, existe esse eletrochoque hoje? Claro que não. Mas tem muita gente que, ao falar sobre isso, responde de forma desonesta. Fala o seguinte: tem eletrochoque hoje? Sim, tem gente usando, é um absurdo. Não existe não. O que existe é outra coisa. Existe a chamada eletroconvulsoterapia. O que é eletroconvulsoterapia? Existem pessoas que têm depressão gravíssima, refratária, que é considerada aquela que não responde à terapia, não responde a remédio, não responde a nada. Essas pessoas têm uma anestesia que é colocada na cabeça e tem choques que são imperceptíveis. Esses choques não se sabe exatamente por quê. Parece que alteram certos padrões elétricos no cérebro. E pode ser uma luz no fim do túnel para várias pessoas que têm transtorno mental. Ou seja, quando a gente fala de eletrochoque hoje e fala que existe, o que as pessoas estão falando é de eletroconvulsoterapia, que sim,
é muito útil, muito importante. E acontece de forma séria, com anestésico e com o objetivo de ajudar pessoas que não tem mais a ninguém para recorrer. Pessoas que estão desesperadas, que não veem mais nenhum motivo para continuar vivendo. Então é irresponsabilidade sair afirmando, olha, a gente não pode usar eletrochoque hoje. Bom, não pode usar mesmo não, porque era aquilo que usava em Barbacena. Mas a eletroconvulsoterapia é essencial. Mas antes da próxima pergunta, tem que te lembrar de curtir o vídeo, né? Curte o vídeo, que é uma forma de mostrar para o algoritmo que o nosso conteúdo é sim muito relevante. Agora, se você já curtiu o vídeo e se você já está inscrito no canal e já ativou o sininho, valeu demais. Tamo junto. Próxima pergunta. Por que homens gostam de mulheres de quadril largo? Vocês têm que mandar essas perguntas lá pro Iago. Por que vocês não mandam essas perguntas lá pro Iago? Manda essas perguntas aqui pro canal. Mas eu vou responder. Não se sabe ao certo. Inclusive, teve uma pesquisa que foi uma revisão para descobrir isso. Por que será que homens gostam de mulheres de quadril largo? Bom, eu não vou dizer que o homem não gosta de mulher que tem a bunda pequena, não, certo? Mas existe uma ideia socialmente difundida que homens gostam de mulheres de quadril largo. Existem algumas hipóteses que não são realmente comprovadas, não são realmente científicas no rigor científico, de que o quadril largo indicaria que são mulheres que estão com alta fertilidade. Agora, os pesquisadores fizeram uma revisão sistemática em relação a isso, pesquisas que foram feitas em relação a isso, e sim, tem psicólogo que está pesquisando isso para acabar com sua curiosidade. Mas não chegaram ainda a nenhuma conclusão para eu te falar de bate-pronto, com certeza é isso. Mas sim, existe a hipótese que mulheres de quadril largo estariam tanto na idade reprodutiva quanto teriam alta taxa de fertilidade. Não estou nem entrando no mérito se realmente é verdade isso não, ou seja, que elas são mais férteis ou que elas estão na idade reprodutiva. Mas a hipótese é que essa atração por quadris largos estaria conectado a essa ideia de fertilidade. Qual a ligação da ciência moderna com o ocultismo? Nenhuma. E aí, tirei sua dúvida? Pô, se eu não tirei, me segue lá no Instagram, manda no direct. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, pô, tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoie-se. E aí você vai ter acesso ao nosso grupo secreto, exclusivo do Telegram. Ao ter acesso ao nosso grupo, você vai poder conversar diretamente comigo e com toda a comunidade. Valeu por ter assistido e até a próxima.